Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a série sobre os livros de Esdras, Neemias e Ester. Estamos no livro de Neemias e hoje nós chegamos ao capítulo 4 e 5. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para lermos algumas das passagens que temos como base para o nosso estudo. E importante também contarmos com a presença de Deus conosco para que possamos compreender a mensagem que Ele tem para nós e que Ele também nos ajude a colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Vamos lá, convido você para orar neste momento junto comigo. Querido Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, te agradecemos pela presença daqueles que nos acompanham. Queremos te pedir nesse momento que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Em nome de Jesus, amém. Vamos então à nossa leitura, que se encontra no capítulo 4 do livro de Neemias. Leremos apenas os versículos 18 a 23. A palavra de Deus nos diz o seguinte: os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura, enquanto construíam. O que tocava trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também, nesse mesmo tempo, eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. O contexto desse nosso estudo nos remete ao ano de 444 a.C., na cidade de Jerusalém. Nessa época já havia ocorrido o retorno de duas levas de exilados que haviam sido levados para a Babilônia anos antes. Desde o ano 586 a.C., ou seja, 142 anos antes, época do início do exílio, as muralhas de Jerusalém permaneciam em ruínas destruídas pelos babilônios. Desde então, já havia ocorrido algumas tentativas de reconstrução, mas sem sucesso. Nessa condição, a cidade e o templo permaneciam vulneráveis. Neemias, que morava na Pérsia, é chamado por Deus para reconstruir as muralhas. Ele trabalhava para o rei Artaxerxes como copeiro, mas Deus move o coração do rei e, com isso, além de Neemias ser liberado de seu trabalho regular, o rei o nomeia governador da província de Judá. Neemias, se desloca para Jerusalém e mobiliza o povo local para a reconstrução das muralhas. Apresenta o projeto de reconstrução e estabelece um esquema de trabalho notável para executá-lo. Esse esquema incluía o engajamento do povo comum, os profissionais diversos e pelo menos 8 autoridades locais e vizinhas, os chamados maiorais ou governadores. O que se segue é uma grande movimentação política e social para a execução do projeto. Esse trabalho não se limitaria apenas a esforço físico, mas seria, na realidade, um grande feito. O povo responde positivamente ao desafio de Neemias. Todos se envolvem, desde as pessoas mais simples até a elite administrativa da época. A reconstrução é setorizada por diferentes grupos, tais como famílias, equipes de profissionais, equipes de ofícios e pessoas das cidades vizinhas. Além de se empenharem em reconstruir, teriam que lidar também com inimigos armados. Eles fechariam as brechas das muralhas em 52 dias, mesmo encontrando oposição armada de grupos que não queriam que as muralhas fossem restauradas. Nesse estudo, veremos as várias formas de oposição que encontraram durante a campanha de reconstrução e como reagiram a elas. Um dos testes importantes para um líder é como ele enfrenta crises. Nos quadros seguintes, veremos como Neemias reagiu à oposição que pretendia simplesmente parar
o projeto. Quem eram os inimigos que se opunham aos trabalhos? Enquanto no capítulo 3 de Neemias o autor nos apresenta a lista dos reconstrutores das muralhas e suas respectivas seções, o capítulo 4 identifica os inimigos que faziam oposição aos trabalhos. Os principais eram Sambalate, governador da Samaria, Tobias, o Amonita, um oficial que servia ao lado de Sambalate, e Gesem, líder de tribos árabes. Além desses, são identificados grupos regionais que haviam se unido contra o progresso da obra. Mas por que essa oposição? Quais eram os motivos deles para essa resistência? O texto nos sugere pelo menos 5 motivos. Primeiro motivo: perda de influência e controle. Uma Jerusalém fortificada significaria a restauração da autonomia de Judá, o que ameaçava o domínio regional de alguns dos governadores vizinhos, como o caso de Sambalate de Samaria. Segundo motivo para a oposição desses inimigos: inveja e desprezo. Esses opositores ficaram profundamente irritados ao ver alguém buscando o bem do povo de Israel. Terceiro motivo: temor de rebelião. Acusavam falsamente os judeus de estarem reconstruindo os muros para se rebelarem contra o rei da Pérsia. Anteriormente, outros inimigos já haviam conseguido parar as obras das muralhas por certo tempo. Isso aparece lá no livro de Esdras, capítulo 4, versos 6 a 23. Agora, tanto Sambalate quanto Tobias se sentiam ameaçados pela ideia de mudança e viam a reconstrução como algo a ser impedido. Quarto motivo: vulnerabilidade. Muros derrubados deixavam a cidade humilhada e exposta. Por outro lado, a reconstrução restaurava a proteção e a dignidade do povo, algo que os oponentes não queriam. O motivo é que eles desejavam manter os judeus subjugados. Para eles, ter a cidade de Jerusalém fortificada os atrapalhava nesse intento. Quinto motivo: perspectiva humana contrária à vontade de Deus. Os oponentes olhavam para a situação apenas do ponto de vista humano, sem levar em conta que a execução daquele projeto fazia parte de um plano de Deus. Vale notar que é inútil, complicado e mesmo arriscado quando alguém se propõe a fazer algo que atravessa diretamente um caminho ou um propósito estabelecido por Deus. Até mesmo crentes correm esse risco quando decidem fazer alguma coisa ou orar por algo que contrarie um plano estabelecido por Deus. Por isso, é importante sempre buscar sintonia com a vontade de Deus, seja executando um projeto pessoal, seja pedindo alguma coisa em oração. É importante lembrar da oração modelo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No capítulo 4 de Neemias, a oposição sobe de tom, alternando entre pressão psicológica, ameaças de violência física direta. Logo no início, Sambalate e Tobias se manifestam com insultos, zombarias e desqualificações do trabalho que estava sendo realizado. Sambalate, por exemplo, questiona a capacidade dos trabalhos, enquanto Tobias critica a suposta má qualidade da construção. Os trabalhos ou o trabalho da muralha prossegue com empenho e com todo o ânimo, ao ponto dos construtores conseguirem elevá-la até a metade da altura prevista. No próximo quadro, vemos que o desânimo e o medo ameaçam, mas não prevalecem. Nos versos 6 e 7, quando percebem que os muros já estavam na metade da altura e as brechas já estavam sendo fechadas, os inimigos mudam de estratégia. Armados, eles se mostram cada vez mais agressivos. Sambalate e Tobias, juntamente com os amonitas e os árabes e outros, se unem para lutar contra Jerusalém e causar confusão.
A nova estratégia passava por promover ataques armados e ameaças de morte aos trabalhadores. Para combater essas agressões, além de orar, Neemias reage armando o povo. Ele divide os homens em 2 grupos, metade para executar os trabalhos e a outra metade para montar guarda com lanças, espadas, escudos e arcos. Muitos dos construtores trabalhariam com uma única mão, enquanto a outra seguraria uma arma para sua defesa. Neemias estabeleceu um sistema de alarme usando trombetas. Esse sistema permitia reunir as forças rapidamente em pontos vulneráveis quando houvesse aproximação do inimigo. Diante das ameaças físicas, Neemias e seus companheiros não apenas oram, mas formam uma guarda para proteger os trabalhadores dia e noite. Essa atitude do inimigo nos ensina que há resistências que podem ser combatidas apenas com oração, mas, quando são acompanhadas de resistência armada, precisam ser combatidas tanto com oração quanto com defesa física. Neemias aumenta a segurança, mas ele e o povo focam no socorro vindo de Deus. Mesmo com esse foco, todo esse clima acaba refletindo negativamente no bom ânimo dos que trabalhavam nas muralhas. Eles passam, então, a ficar desanimados e temerosos. No capítulo 4, verso 10, nós lemos que os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. E eles dizem: nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. O que estava acontecendo é que agora, além dos inimigos externos, estava se formando internamente um clima de desânimo. Isso poderia comprometer a mobilização que estava sendo feita para terminar e de recompor as muralhas. Neemias, porém, encoraja os trabalhadores, dizendo no verso 14 do capítulo 4: Não tenham medo deles, dos inimigos. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Com esse encorajamento, Neemias reúne o povo como se fosse um exército e os divide em pequenos grupos ao longo das muralhas. Com oração e com essa iniciativa, ele consegue restaurar o moral. Todos voltam ao trabalho. No início da crise, Neemias confiou na oração e no trabalho. Depois, confiou na oração, na guarda, nas armas e nos combatentes. No próximo quadro, outra pergunta. O que Neemias nos ensina sobre resolver certas oposições? A forma como Neemias reagiu aos inimigos que pretendiam paralisar as obras nos ensinam 3 coisas sobre como resolver certas oposições. Primeira, Neemias e os que estavam com ele buscam a ajuda de Deus em oração. Frequentemente, quando enfrentamos oposição, nossa primeira reação é tentar resolver as coisas do nosso jeito. Ficamos com raiva e revidamos. Mas, ao contrário disso, aprendemos nesse episódio de Neemias, capítulo 4, no verso 4 e no verso 9, que nossa primeira resposta deve ser a oração. Ela nos lembra, a oração, que Deus é soberano sobre nós e sobre aqueles que nos atacam. É possível até que Deus permita tal situação por algum motivo. O que temos que fazer em nossa oração é submetermos nossos corações a Ele e colocar nossa confiança nele. Mas como explicar a parte da oração que aparece lá em Neemias, nos versos 4 e 5 desse capítulo 4, onde ele roga castigo sobre os inimigos? Onde fica o texto de Mateus, lá no Novo Testamento, capítulo 5, verso 44, que diz para amarmos inimigos e orar por eles? Vale notar que a oração de Neemias não era uma vingança pessoal, mas sim um pedido para que Deus agisse julgando quem estivesse interferindo na obra do Senhor. Como cristãos, devemos orar para que Deus dê conta de nossos inimigos, mudando-os, afastando-os ou limitando a ação deles pelos meios que Deus entender aplicáveis. Segunda coisa que podemos aprender sobre oposições. Mesmo tendo oposição, os israelitas demonstram ânimo para seguir.
No verso 6 do capítulo 4, nós lemos: assim reconstruíram as muralhas e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Embora tenha havido uma breve pausa enquanto Neemias organizava o esquema de defesa, ninguém abandonou a obra para sair atrás dos inimigos. Eles não deixaram que a energia que estava sendo usada na reconstrução das muralhas fosse desviada para o problema das ameaças. Seguiram com o trabalho e logo o inimigo, estando do lado de fora, ficou sem conseguir vê-los, obstruídos pela muralha que já havia subido o suficiente. Há momentos na vida cristã em que é necessário refutar falsos mestres e defender doutrinas sólidas, mas nunca devemos nos distrair tanto lutando contra eles a ponto de esquecer nosso principal propósito, que é proclamar o Evangelho e expandir o reino de Deus na terra. Tanto a espada quanto a colher de pedreiro são necessárias, mas o motivo da eventual espada é para que possamos usar nossas ferramentas nos projetos de construção que Deus nos der. Segunda coisa que podemos aprender sobre oposições, ou melhor, terceira coisa, eles vigiam os inimigos e os mantêm distantes. Neemias orou primeiro e só depois é que montou uma guarda armada. Além disso, observe que a oração de Neemias não fez o inimigo ir embora. Em vez disso, o inimigo aumentou as ameaças para atacar. Isso nos sinaliza que a oração não é mágica. Seus efeitos poderão até ser miraculosos, mas usualmente eles se desdobram em sequência. Importante observar que orar não significa que você pode ignorar as ameaças do inimigo ou fingir que eles não existem. Neemias manteve-se vigilante 24 horas. Ele armou os trabalhadores. Além disso, implementou um sistema de alerta, espalhando sentinelas com trombetas. Havendo inimigos chegando perto, a trombeta naquele setor era tocada e os trabalhadores rapidamente se reuniam para defender suas famílias e a cidade. Se você não quiser cair vítima do inimigo, precisa ter algum sistema de alarme e defesa funcionando o tempo todo. Por exemplo, bloqueando deliberadamente coisas em sua vida que sejam contrárias à palavra de Deus. Hebreus, no capítulo 12, verso 1, nos instrui sobre isso ao dizer: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. No próximo quadro, Neemias, no capítulo 5, verso 1 a 18, relata o surgimento de alguns conflitos internos. Eram tensões entre os judeus mais pobres e os mais abastados. Isso estava comprometendo a campanha de reconstrução e o bom ânimo do povo. A causa raiz era que estava havendo escassez de alimentos. Com isso, as necessidades dos mais vulneráveis estavam sendo ignoradas e eles estavam sendo afetados. Para piorar a situação, estava sendo usada pelos abastados de forma injusta para ganhar alguma coisa, mais ainda à custa dos vulneráveis. Os mais pobres estavam tendo que vender seus campos e vinhas para poder comprar comida. Outros tinham que tomar dinheiro emprestado para sobreviver pagando juros, o que era contrário à lei de Moisés em negócios entre judeus. Na penúria, alguns dos falidos tinham até que ceder seus filhos para seus credores como servos para eles poderem dar conta de suas dívidas. Esses conflitos estavam minando a mobilização das pessoas para as obras. Como tocar uma obra acelerada de mobilização geral se uma parte da população estava naquela crise? O ânimo moral começa a ficar ameaçado. Estava acontecendo divisão entre o povo, e isso era inaceitável naquelas circunstâncias. Mas como resolver? No próximo quadro, vemos como Neemias resolveu essa crise. Baseados no que é relatado em Neemias no capítulo 5, destacamos dois princípios que, se devidamente aplicados,
poderão nos ajudar a resolver conflitos de uma forma bíblica. O primeiro princípio: reclamações não devem ser espalhadas, mas dirigidas a quem resolve. Muitas vezes as reclamações não são dirigidas às pessoas certas. Como alguém competente pode resolver um problema se não tem conhecimento dele? Por outro lado, será que o líder deve se mobilizar apenas se e quando a reclamação chegar? Ou ele deve antecipar a solução do problema, buscando ouvir as pessoas para perceber o que está ocorrendo? Certamente, um bom líder não pode se manter isolado em seu gabinete ou em sua trincheira segura, enquanto as coisas acontecem ao seu redor. O líder também não deve se apoiar apenas em sua assessoria próxima e só se mover quando receber comunicações formais sobre algum problema. Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, tornou grande decisão no parlamento inglês durante a Segunda Guerra Mundial após andar de metrô pela cidade e conversar com várias pessoas. Quem pretende resolver conflitos deve ter em mente que o foco deve ser nas possíveis soluções e não nos problemas. Espalhar o problema por todos promove o problema em si e não a solução. Se você pretende resolver um assunto de forma bíblica, procure a própria pessoa, ou então busque a autoridade competente, e que o foco de todos esteja sempre na solução do caso e não no problema. Segundo princípio que pode nos ajudar a resolver conflitos biblicamente: o líder deve tratar reclamações de uma forma bíblica. Tratar problemas biblicamente vale para todos, não apenas para o líder, pois ora somos líderes, ora somos liderados. Mas o que seria tratar problemas biblicamente? Ao lermos Neemias capítulo 5, versos 6 a 11, destacamos 4 coisas que caracterizam essa forma de resolver problemas. Primeira coisa: evite usar a indignação para justificar atos de violência. Pense bem antes de agir. Quando lemos o texto de Neemias 5, no verso 6, vemos que ele era sensível aos maus tratos e injustiças que estavam acontecendo, pois ele se mostra indignado. É justo nós nos irarmos ou nós nos indignarmos contra certas práticas ou situações, tais como racismo, preconceitos, injustiças, abusos. Mas precisamos ter cuidado para que isso não nos leve a praticar atos de violência contra quem comete esses pecados. Segunda coisa que caracteriza a forma bíblica de resolver problemas: frente a uma crise, é necessário ter autocontrole. O verso 7 diz: depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados. Vemos aqui Neemias no controle de suas emoções. Antes de ir ao encontro dos causadores da crise interna que estava ocorrendo, ele se prepara. Provérbios capítulo 16, 32 diz uma coisa muito interessante sobre isso. Lemos lá o seguinte: o que domina o seu espírito é melhor do que daquele que conquista uma cidade. No próximo e último quadro, vemos mais 2 coisas que caracterizam a forma bíblica de resolver problemas. A terceira coisa, ou atitude que caracteriza essa forma bíblica é: lembre que a força da liderança aumenta com o exemplo do líder. É mais fácil ficar revoltado, indignado e se isolar sem fazer nada do que decidir se envolver em busca de uma solução. Às vezes, não fazer nada, justificado por uma falsa neutralidade, é o problema, porque quando há um lado mais fraco, a neutralidade, na prática, acaba sendo injusta, pois ela apoia a presença e a força do lado mais forte. Os movimentos de Neemias rumo a uma solução da crise interna foram imediatos e ficam visíveis através de 3 movimentos. Primeiro, ele acusa nobres e magistrados de cometerem usura contra seus próprios irmãos judeus. Segundo,
Ele mobiliza o povo e convoca uma assembleia contra os poderosos. Os acusados ficam sem moral para responder. Terceiro, ele não apenas fala o que os outros teriam que fazer, mas ele mesmo se envolve pessoalmente na solução. Por exemplo, ele paga do próprio bolso resgate de alguns judeus endividados. Ele empresta dinheiro, ele empresta trigo sem cobrar juros e conclama os judeus ricos que estavam explorando o povo a fazerem o mesmo. Isso aparece no verso 10. Pede aos ricos que devolvam os juros cobrados, devolvam as terras confiscadas aos oprimidos, suas vinhas, seus olivais e suas casas. Muitas das cobranças haviam sido feitas de forma injusta e precisavam ser canceladas e o dinheiro devolvido. Você vê isso lá no verso 11 desse capítulo 5. Neemias mostra com sua atitude que líderes devem ser exemplos morais para o povo. Em Neemias, no capítulo 5, verso 14 a 18, ele mostra ter sido íntegro e generoso em várias medidas que adotou na qualidade de governador. O quarto e último ponto que caracteriza a forma bíblica de resolver problemas é que conflitos em um grupo, comunidade ou igreja normalmente são ruins, mas podem ser oportunidades de mudança e transformações positivas. Isso vale tanto no nível pessoal quanto no coletivo. Dificilmente haverá crescimento, desenvolvimento ou amadurecimento sem alguma mudança. Nem sempre temos como desencadear mudanças sozinhos. Por isso, as crises e conflitos podem ser agentes mobilizadores das mudanças. O que aprendemos aqui é que Deus poderá usar situações de conflito para transformar pessoas e resolver ou reorganizar certas situações. Na maioria dos casos, quando Deus se envolve, ele tende a mobilizar alguém para agir como pacificador. É o que aconteceu com Neemias e pode acontecer também com você. Ficamos hoje nesse estudo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, fale aos seus amigos sobre o estudo também. Mande o link para eles, para que eles também possam nos acompanhar. No próximo quadro, você vê o panorama de nossa série que estamos desenvolvendo e eu deixo com você um grande abraço, esperando vê-lo em uma próxima oportunidade. Até lá!